O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, ao cair da tarde, só esta passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos diz muito. Cair da tarde no Evangelho de Marcos é a chegada da noite. E a chegada da noite marca algo que não é tanto sobre o tempo, mas sobre a vida. Muitas vezes é noite também na nossa vida. Muitas vezes é noite também na nossa história. Muitas vezes nós encontramos na nossa própria existência o ocaso de alguns sonhos, de alguns projetos, a perda daqueles que amamos, essa distância completa e irremediável. Quantas vezes nós experimentamos, portanto, a tarde que cai? Não é o nascimento de nada, mas é justamente isso, o fim, e parece o fim mesmo. Portanto, Marcos deixa-nos desde o início do seu evangelho um detalhe existencial sobre a vida dos discípulos. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. A comunidade de fé está vivendo a sua fé, mas está sendo perseguida. Nesse momento de perseguição, de dor, onde está Jesus? Nesse momento em que o sonho, o projeto do reino de Deus, aquilo que eles toparam seguir, toparam viver, parece encontrar ocaso. Como um sol poente, parece que eles estão vivendo assim esse momento da história. E é justamente nesse momento em que eles sentem a ausência do Cristo, a ausência do Mestre. Então esse evangelho é escrito justamente para ajudá-los a compreender onde é que está Jesus na caminhada. E é por isso que no evangelho a presença de Jesus convida os discípulos a passar para outra margem. Passar para outra margem significa refletir sobre a passagem de Jesus, sua morte e ressurreição. Passar para outra margem significa mudar a compreensão, significa despertar.
Nós todos somos convidados a passar para outra margem. Significa fazer um processo, um trajeto, uma caminhada de um ponto ao outro que modifica, que muda algo em nós. Queremos fazer essa passagem com Jesus? Então vamos com Ele. Para compreender o quê? Que Ele está presente em nossa vida, que Ele está na barca conosco, mesmo quando Ele parece ausente. É isso que os discípulos precisam compreender, e nós também. Aí entra em cena o mar caótico, a tempestade forte que se abate contra a barca, essa barca frágil que simboliza o que a igreja é, que significa o que nós somos, e o mar como potência de morte. Na época de Jesus, o mar era sinônimo da morte. Desconhecido, quem singrava o mar, quem entrava no mar, ainda à noite, desafiava o caos, a própria morte. Pescar à noite, até vai, mas viajar à noite, não. E Jesus convida os discípulos justamente a atravessar a margem. O mar e a tempestade representam, portanto, tudo aquilo que é caos, o incontrolável, o próprio poder da morte. E é neste momento que os discípulos procuram Jesus. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar ainda no Jesus vivo e ressuscitado. Porque a comunidade de fé tem dúvidas, tem medo de que a presença de Jesus não esteja ali entre eles. Quando eles encontram Jesus dormindo no fundo da barca, eles não pedem logo para que Jesus faça algo. Jesus, o vento, a tempestade, o mar estão caóticos, faça alguma coisa. A primeira coisa que eles dizem é: mestre. Essa é uma confissão no ressuscitado. É uma confissão das primeiras comunidades. Já entendem que Jesus é mestre. Mas o que eles fazem é acusar Jesus. Não te incomodas que nós pereçamos? Que é no fundo, do que dizer: ora, não vai fazer nada, não. Quando é que o Senhor reagirá? E então Jesus se levanta, silencia o mar e as ondas, ou seja, Ele é de fato o Senhor vivo, ressuscitado, que venceu sobre a morte. E os discípulos estão procurando processar isso no coração e na fé. Também nós estamos na barca de noite, e é muito curioso que esse evangelho tenha servido justamente para falar da pandemia, quando o Papa Francisco subiu à Praça São Pedro sozinho e, abrindo o Evangelho de Marcos, leu justamente este texto e refletiu que todos nós, em meio a este momento triste, histórico, estamos nessa barca, agitada pelas ondas, pelo mar, pela tempestade. Muitas vezes aflitos, outras tantas perguntando: afinal, onde está Deus? E então o Papa nos convida àquilo que a gente precisa recordar hoje: é preciso redespertar a confiança em Jesus que está conosco na barca, presente conosco. Mas é preciso refletir algo aqui ainda. Os discípulos despertam Jesus, mas eles precisam despertar também. Jesus está tranquilo, porque Ele é o vivente,
Mas os discípulos precisam despertar da letargia, do comodismo, precisam despertar das suas aflições que não servem para nada. Como muitas vezes a gente não se implica na realidade. É como se o que estivesse acontecendo ao nosso redor dissesse respeito a outros, não a nós. É como se o sofrimento do outro fosse do outro, não meu. É como se o mar e as ondas agitadas ameaçassem só outras barcas, não a minha. E é como se outros, apenas outros, afogassem, e isso jamais pudesse acontecer comigo. Como nós estamos pouco implicados no sofrimento do outro, pouco interessados, indiferentes, e é por isso que o discípulo também precisa despertar. Como a comunidade de fé precisou entender que Jesus é o vivente, é a vida que vence a morte, o discípulo também precisa entrar nessa onda. Surfar na onda, esta onda é importante. Qual é? De identificar que nós somos em defesa da vida. E nós defendemos a vida, como Jesus a defende. Que nós também precisamos olhar para a onda do mar e para a tempestade e dizer: silêncio, cala-te. Protestar contra os poderes de morte, profeticamente, é missão de todo cristão. Lutar contra os poderes de morte é constitutivo do batismo de todo cristão. Cristão que não luta contra a morte, que não se interessa pela morte e sofrimento do outro, não está na barca de Jesus. Na barca de Jesus, o nosso protesto é contra a morte e a favor da vida. É contra os poderes que perpetram, que fazem insistir e resistir à morte e a favor da vida. Por isso a gente precisa acordar. Porque se Jesus dorme o sono, mas levanta, Ele que é o vivente, a gente está dormindo, não é por causa que a gente acredita na vida, não. Não é porque a gente está tranquilo em Jesus, não. Não é porque a gente está consolado com a presença de Jesus, não. A gente está dormindo muitas vezes por covardia. A segunda leitura de hoje fala de que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Isso é muito bonito. Por que não são novas todas as coisas? Ora, porque nem sempre a gente participa da vida do Cristo. Em Cristo tudo se renova. Em Cristo, nossas lógicas, nossas relações, nossas estruturas, todas são convidadas a uma renovação profunda, que é a renovação do amor, que é a renovação do amor que se doa, do amor que gera vida. A primeira leitura mostra Jó, diante de Deus que fala na tempestade. E este Deus põe limites no mar, põe limite nas águas, é um Deus criativo. Será que essa é a saída para os nossos sofrimentos? Criatividade. Essa criatividade que é tão específica de Deus, a nossa capacidade de transformar a realidade? Ou será que a gente só olha para o mar assustado e para a tempestade temerosos e reclama, murmura: Senhor, não te interessas por nós? E nós nos interessamos por nós? Hoje esse evangelho de fato nos compromete. E repetindo o Papa Francisco, nos faz pedir: Senhor, fica conosco na barca. Fica conosco porque é noite. Ajuda-nos a passar para outra margem.
Ajuda-nos a deixar para trás os poderes de morte. Ajuda-nos no comprometimento com a vida. Senhor, fica conosco na barca nesse momento em que nós perdemos 500.022 vidas. Fica conosco e nos ajuda a chorar nossas lágrimas, mas também a enxugá-las, a consolarmos-nos uns aos outros e a parar com força criativa o poder das águas, como o Senhor fez. Ajuda-nos a parar o poder da morte, porque morrer é natural, mas quando se morre de morte natural. Morrer faz parte da vida, mas quando faz parte da vida mesmo. Não quando é insistentemente deixar morrer. Aí, isso não tem nada a ver com a natureza. É pecado grave. É poder do mar. E contra ele, Jesus diz: silêncio.